Vamos lá então? Qual é o tema de hoje? Vamos lá, cadê o tema de hoje? Cadê o nosso tema? Vamos lá. Aleluia. Vamos ler junto? Qual é o tema? Não, mais forte. Agora, carinhosamente, olha para esse irmão e fala assim: você tem algum espinho, irmão? Tem algum espinho na sua carne? Oh, Jesus. Acho que a pergunta melhor seria, né? Quem não tem? Por dificuldades. E quantas vezes nós oramos sobre um assunto e parece que aquelas coisas não mudam. Então quero caminhar com você, começando essa mensagem hoje contando para você uma história. A certa época, nos Estados Unidos, cresceu muito o comércio de bacalhau. Você gosta de bacalhau, né, gente? Aleluia, né? Cresceu muito o comércio de bacalhau. Então, eles precisavam de criar meios para entregar esse bacalhau. Então, a princípio, eles tomaram a decisão de congelar os bacalhais, né? Tá certo, né? Congelar os bacalhais e enviar para os fornecedores. Mas observaram que a qualidade do bacalhau, quando chegava, não era boa, era desfiando, não era boa a qualidade. Então pensaram numa estratégia para melhorar a entrega do produto. Então alguém deu a ideia: vamos pegar um tanque, vamos encher de água salgada e vamos colocar os bacalhais, palavra difícil, estranha, muito bem, os bacalhais dentro do tanque. Então esses bacalhais vão chegar vivos lá no cliente. E assim fizeram. Mas só que dentro do tanque, os bacalhais ficavam parados, quietos. E quando chegava no cliente vivo, a carne deles estava mole, bamba, despedaçando. A carne não estava prestando. Então começaram a pensar o que fazer para melhorar a qualidade e a entrega desses animais, desses peixes. Muito bem, então surgiu uma ideia. Qual é o maior inimigo do bacalhau? Aí estudaram e descobriram que o maior inimigo do bacalhau é um peixinho chamado bagre. Qual o nome dele? Bagre. Então tiveram a ideia: vamos pegar os tanques, vamos pôr os bacalhais e vamos pôr um bagre lá dentro, para ele ficar perseguindo os bacalhais, né? Bacalhaus. Eu estou aqui no confuso. Bacalhaus, viu, gente? Não erre mais. Bacalhaus. O Google ajuda tudo, né? Muito bem. Então o bagre ficava perseguindo os bacalhaus. É isso? Agora ficou difícil, né? Tudo bem. Então quando ele chegava no destino, o bacalhau estava firme, robusto, né? Porque ele ficava correndo dentro do tanque, fugindo do bagre. Eu quero te dizer, nós estamos nesse mundo, e esse mundo é um grande tanque, e Deus colocou um bagre atrás de nós, para melhorar a nossa performance. Deus permite que tenhamos lutas, batalhas, tribulações, para que nós sejamos fortalecidos, para que ficamos musculosos na fé, e assim possamos avançar de glória em glória. Sabe, não é assim que a gente fala de vez em quando alguém está nos perseguindo, aquele cabeça de... É assim que você fala? Aquele bagre só veio para te abençoar. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência muito forte, e ele então nos ensina muitas coisas nesse texto. Eu queria ler com você, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. Olha que texto poderoso. Você já viu esse texto, com certeza, mas vamos compreender. Olha só, diz a palavra do Senhor: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto. Vamos falar junto? Vamos lá, 1, 2, 3 e... não apareceu não. O negócio não surgiu assim. Foi o quê? Alguém colocou, alguém, né, pôs lá em Paulo um negócio chamado espinho
na carne. E ele está dizendo, olha, foi me posto um espinho na carne. Qual que é o nome do espinho da carne, gente? Mensageiro de Satanás. Não é assim quando você tem alguém que te persegue, que fala mal de você, você fala assim, só pode ter vindo do inferno esse trem. Não é assim que você fala? Pois é, mas esse é o problema mesmo. O espinho na carne, ele é um mensageiro de quem, gente? De Satanás. Para te esbofetear, a fim de que não me exalte. O que o apóstolo Paulo está falando? Eu recebi muitas revelações. Eu talvez fui o apóstolo mais revelado da palavra. E eu recebi mais tanto de Deus. E para eu não ficar orgulhoso, para eu não ficar soberbo, para eu não me achar melhor do que os outros, então Deus permitiu que fosse posto em mim um espinho, para que eu não me ensoberbecesse. Está compreendendo? Diga glória a Deus. Vamos continuar no próximo versículo. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. Observe que ele então não orou uma só vez. Ele orou pelo menos quantas vezes, gente? 3. Senhor, tira de mim esse espinho. Tira de mim esse espinho. Eu não estou aguentando esse negócio. Muito bem. Por 3 vezes. Olha a resposta. Então, ele me disse. Quem disse foi o Senhor. A minha graça te basta. Então você tem um espinho na sua vida? Então, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. A questão não é se o espinho vai ser tirado ou não. A questão é, você tem graça suficiente para vencer esse espinho? É isso que importa. Você tem graça sobre a sua vida para vencer, porque a minha graça te basta. E por que basta? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o bagre aí, né? Enquanto o bacalhau ficava lá paradinho, sossegado, pôs um bagre lá para quê? Para que ele se fortalecesse. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aleluia. Próximo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então observa que o espinho na carne do apóstolo Paulo era um negócio complicado. Trazia fraquezas, injúrias, necessidade, perseguição, angústia. Tudo isso ele sofria. E ele clamava ao Senhor, Senhor, tira de mim isso. O Senhor falou, olha, a minha graça te basta. E nós ficamos pensando, mas o que pode ser esse espinho na carne de Paulo? Não é verdade? Já pensou nisso, sim ou não? O que pode ser o espinho na carne de Paulo? Vamos ver, segundo a palavra, alguns exemplos que pode ser o espinho na vida de Paulo. Primeiro deles, se podemos pensar que era o espinho na vida de Paulo, é tentação. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 29, lá fala que o apóstolo Paulo sofria algumas tentações. Olha o texto, olha. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me infame. O que isso quer dizer? Ele passava por tribulações, por tentação, e ele também ficava se sentindo como o pior de todos. Olha lá, se você enfraquece, eu também enfraqueço. Você sente-se escandalizado, eu também me sinto escandalizado. Quer dizer, as tentações na vida de Paulo eram muito grandes. E eu posso pensar com você nessa noite, todos nós passamos por algum tipo de tentação. Para uns o problema, a tentação é o dinheiro. Para outros tentação é mulher, para outros tentação é pornografia, para outros tentação é a droga, é a bebida, é a boate, e aí vai 370 qualidades de pecado. Cada um é tentado de alguma maneira. Então, talvez para o espinho na carne de meu e você, na minha vida e na sua vida, seja uma tentação. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, a minha graça te basta. Aleluia. Muito bem, a outra expectativa que poderia ser o espinho na carne de Paulo, poderia ser as perseguições. Aí em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23, olha como é que esse homem sofria, gente. Meu Deus do céu, São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites,
sem medida, em perigos de morte, muitas. Então o cara sofria perseguição, né? Nas prisões, com açoites, sem medida, perigos de morte, por muitas vezes. Mais 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. 40 menos 1 é quanto, gente? 39. Já pensou? Alguém pegar uma chibatada, e na época os açoites lá tinha pedaço de chumbo na ponta, né? E segundo historiadores, essas chibatadas tinham 39 pontas de aço na beirada. Imagina você tomar 5. Era um negócio terrível, né? Muito bem. Fui 3 vezes fustigado com varas. Olha só para você ver. Bateram no apóstolo Paulo com o que, gente? Como fosse uma criança. Se der na gente, a gente já perde a bênção na hora, não é verdade? Tem irmão que se eu te falar, vamos falar mais altinho com ele, estou muito magoado com essa igreja, né? Pois o apóstolo Paulo apanhou de vara. Olha lá, 3 vezes. Uma vez apedrejado. Lançaram tanta pedra nele que ele foi dado como morto e colocaram ele para fora da cidade. Mas ele não morreu. Porque crente falar com você, né? 3 vezes. Uma noite. Não, pulei, né? Ainda passou por um naufrágio. Olha aí, gente, que coisa. Por 3 vezes. Uma noite e um dia passei, né, no meio do mar, tentando se salvar. Olha que luta. Tudo por causa das perseguições. Em jornadas, muitas vezes, em perigos, em rios, em perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo nos desertos, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga e em vigílias, e muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, e muitas vezes em frio e em nudez. Perseguições. Acho que ninguém de nós passamos por tantas perseguições assim por causa do amor do Senhor. Então você pode pensar, o que era o espinho na carne de Paulo? Era perseguições? Talvez sim, talvez está passando por isso também, por perseguições, por injúrias. Mas eu quero te dizer, há uma graça suficiente para você vencer. Em terceiro lugar, o que pode ser então o problema de Paulo? Pode ser também, como alguns ensinam, né? Que Paulo tinha um problema de vista. Que Paulo tinha um sério problema de vista, ao ponto dele, né, falar com os irmãos. Vamos ler? Gálatas capítulo 4 e verso 15. Que os irmãos preocupavam tanto com ele com isso, que se fosse necessário arrancaria os próprios olhos para dar para o apóstolo Paulo. Olha que texto. Que é feito, pois, a vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Olha que exemplo de fé. Então, podem falar também que o problema dele é que ele tinha vista ruim, né? É uma das características aí que os teólogos ensinam. Mas a última, e talvez a pior delas, que os teólogos ensinam, é que o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa desprovido de beleza. Sabe alguém desprovido de beleza? Diz que o apóstolo Paulo, vamos ler esse texto? Está lá em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10. Olha só que coisa. Hoje eu leio primeiro, depois eu falo dos detalhes. As cartas com efeito, dizem, são graves e fortes. Está falando do apóstolo Paulo. O cara escreve mesmo, ele é forte e tal. Mas a presença pessoal dele é o quê? Fraca. Então, assim, o cara até era violento nas cartas, mas quando o cara via pessoalmente, fala, pelo amor de Deus, que derrota esse menino, né? A presença pessoal era fraca e a palavra era o que, gente? Desprezível. Então, os mestres da igreja, né, do segundo século ensinavam que o apóstolo Paulo, ele era pequeno, você vai rir agora, né? Mas eu vou falar. Careca, sabia que vocês iam rir, tá vendo? Pequeno, careca, tinha sobrancelha tipo, sei lá como é que eu vou explicar, para cima. Como é que é? Tipo o quê? Enfim, era para cima a sobrancelha do cara, assim, diz a história. Era narigudo e tinha as pernas cambota. Imagina a cena que eu estou te contando.
Então, o cara que escreveu a maioria das cartas do Novo Testamento, o cara era pequeno, era careca, era narigudo, tinha a sobrancelha arqueada e ainda tinha as pernas cambota. Talvez isso incomodava ele pessoalmente, falava: Senhor, me cura da careca. Talvez ele orou assim, por 3 vezes. Senhor, me cura da cambotice da perna. E por 3 vezes ele orou e a história não resolveu. E talvez você fique pensando assim: pastor, mas qual dessas que o senhor falou e que é a verdade? Eu não sei. A Bíblia não diz qual era o problema. E sabe por que a Bíblia não diz? Para que eu e você possamos nos identificar com o nosso próprio problema. Qual é o seu espinho? Qual é a sua luta? Qual é a sua perseguição? Não importa. O que importa é que o Senhor está com você. E a sua graça te basta. Então podemos aprender também nesse texto que o espinho na carne foi colocado, foi posto. Eu quero te lembrar que nenhuma joia, ela recebe o brilho total, se primeiro ela não for o que, gente? Polida. Você é uma joia rara, aleluia. E Deus permite os bagres na nossa vida, para nós sermos o que, gente? Polidos. Para que o seu brilho cresça, aumente, e brilhe mais a glória de Deus nessa terra. Vou te contar outra história, verdadeira. Tem um pastor chamado Rick Warren. Ele é um grande pastor, né? Um dos maiores talvez do mundo. Ele é um dos maiores vendedores de livros. Por vezes você já leu um livro dele chamado A Igreja com Propósito, Uma Pessoa com Propósito. E muitos livros nessa linha, é uma grande bênção. Esse grande pastor chamado Rick Warren, ele de vez em quando, ele nas posses dos presidentes dos Estados Unidos, ele ora nas posses, ele abençoa as posses. Então é um pastor muito reconhecido, muito abençoado. Mas esse irmão, abençoadíssimo, tem um espinho na carne. E ele ora e o espinho não vai embora. E sabe qual é o espinho na carne dele? Que de vez em quando ele dá uns desmaios. Imagina um pastor abençoado, que ora na porta dos presidentes, de vez em quando dá um que, gente? Um desmaio. E sabe quando é que ele dá desmaio? Quando ele sente assim pressionado para falar ao público. Imagina um pastor que na hora de subir para falar com a igreja, desmaia. Imagina, gente. Imagina, Marquinhos, que situação. Que espinho na carne é esse? E aí então, o pastor Rick Warren, o que ele faz? É um espinho. Toda vez que vai preparar uma mensagem, ele chama um dos seus pastores auxiliares e eles estudam a mensagem junto. Porque se na hora que ele for pregar, desmaiar, o reserva prega. Já pensou que coisa terrível? É um espinho na carne. Mas nem por isso ele deixou de pastorear, deixou de pregar. Continua pregando e é um dos maiores pastores. Sabe por quê? A minha graça te basta. Talvez você fale assim: por que comigo? Por que comigo? Pare de pedir para Deus tirar o espinho e peça ao Senhor: me dê mais graça, Senhor. Porque se eu tiver graça, eu vou vencer todo esse problema em nome de Deus. Está entendendo? Diga glória a Deus. O problema não é o espinho, a questão é o quanto de graça está sendo acrescentado na sua vida. E por isso o apóstolo Paulo foi o maior pastor da graça. Observe que as cartas que ele pregou, que ele escreveu, começou dizendo o quê? Graça e paz para convosco. Todas as cartas ele começou falando graça e paz. E terminando as suas cartas, ele terminou dizendo o quê? Graça e paz para os irmãos. Porque esse homem tinha graça suficiente para vencer o espinho na carne. Está entendendo? Diga glória a Deus. Guarda essa frase que eu vou dizer agora. A vontade de Deus nunca te levará onde a graça não pode te sustentar. Vou repetir. A vontade de Deus nunca te levará onde a graça de Deus não pode te sustentar. Quando vem uma luta, um problema, já tem graça suficiente para você vencer. Porque lá em Coríntios capítulo 13, 10 e 13, diz que Deus não dá provação que não seja humana, porque Deus é fiel. E junto com a provação, Ele dá também o escape. Há uma graça suficiente para você vencer dia após dia, em nome de Jesus. Está entendendo? Diga glória a Deus. Então ele orou por 3 vezes, mas não mudou. E aqui eu caminho para o fim, que a minha hora aqui, né? Culto de 1 hora é complicado, né, gente? Mas amém. Eu queria voltar lá no texto que nós lemos primeiro, em 2 Coríntios, capítulo
12, verso número 10. 2 Coríntios 12, verso 10. Olha aqui para mim agora com carinho. Toda vez que nós estamos muito abençoados, muito favorecidos, muito alegre, com muito dinheiro no bolso, alguém costuma orar dizendo assim: Senhor, por que tanta bênção, Jesus? Eu não estou entendendo tanta bênção, Deus. Menos, Jesus, menos, não precisa de mais, já está bom demais. Já viu alguma oração assim? Não, gente. Mas quando a luta está grande, já viu alguma oração assim? Para que tanta luta, Jesus? Assim ou não? Para que tanta batalha? Para que tanta dificuldade? Oh Deus, o Senhor esqueceu de mim? Está vendo? Para receber o favor nós somos uma beleza, mas para passar pela provação nós somos uma luta. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando nessa noite. E olha o que está nos ensinando: pelo que sinto prazer. Aonde, gente? Aonde, gente? Nas fraquezas. Já viu alguém assim? Pastor, eu estou tão fraquinho, eu estou tão alegre. Não, pastor, eu estou na felicidade. Já viu alguém falando assim? Estou fazendo até jejum para agradecer a Deus, porque, estou tão fraquinho. Isso não acontece. O Paulo está dizendo, olha, pelo que sinto prazer, aonde? Nas fraquezas. Esse aqui então é mais ainda. Eu sinto prazer nas injúrias. Alguém está falando mal de você, inventando uma mentira, e você está, glória, estou feliz demais, estão falando mal de mim. Já viu essa história? Também não? Pois é. Precisamos aprender algumas coisas, sim ou não? A nossa visão é o contrário da de Deus, só pode ser. E nas necessidades, pastor, eu vim cá te pedir uma cesta básica, mas eu estou tão feliz, lá em casa não tem nada. Já viu essa história? Eu nunca vi essa história. Nunca. Me sinto prazer nas perseguições. Pastor, tem alguém que me atormenta, onde eu vou, está atrás de mim, sangue de Jesus. Pastor, mas eu estou tão feliz com essa perseguição. Nas angústias. Pastor, estou assim tão angustiado, ao mesmo tempo estou tão feliz, porque o Senhor está comigo. Nós não vemos essa oração, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando hoje. Por que está nos ensinando? Porque o texto também está nos ensinando, o texto, olha, porque quando sou fraco é aí que sou forte. Porque quando o poder de Deus se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Então naquela hora que está mais debilitado, mais graça é derramada sobre a sua vida, para que você não fique soberbo. Não estou falando para você ficar se alegrando com o problema, não é isso não. Eu quero que você entenda que para cada problema que você passa, Deus está fortalecendo você para coisas maiores, para viver coisas superiores. Deus não vai construir um grande edifício com gente raso. Deus vai construir coisa grande com gente que está alicerçado. Então, quando vem a tribulação, o problema, nós temos que nos alegrar no Senhor. Tem galardão para mim, tem promessa para mim, e Deus está me preparando para coisas superiores. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. E eu concluo aqui dizendo assim: quantas vezes, na hora dos nossos maiores problemas, nós falamos assim, não com a boca, mas com a nossa própria mente. Nós falamos assim: se eu fosse Deus e tivesse naquele trono, eu faria diferente. É muito grave o tipo de palavra desse, não é? Parece que Deus não está sabendo governar a minha vida. Olha o problema que eu estou passando e a história não muda. Quando você faz isso, você perde o favor de Deus. Porque o favor de Deus vem quando você fala assim: eu sei, Senhor, que eu não estou entendendo nada ainda, mas eu sei que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Eu posso estar ceguinho, Senhor, mas não importa, eu confio na sua vontade, porque os seus pensamentos são mais elevados que os meus pensamentos, porque os teus caminhos são mais elevados que os meus próprios caminhos. E eu vou me alegrar com a luta, com a tribulação, com o problema, sabe por quê? É no meio da tribulação que eu sou fortalecido. Então mesmo sem entender, peça ao Senhor, me dá mais graça, para que eu possa avançar dia após dia, em nome de Jesus. Está entendendo? Diga glória a Deus. Dá a mão no seu coração nessa hora. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua batalha, mas eu sei que Deus está derramando graças.
mais e mais graça sobre a sua vida. O que importa é quanto de graça você recebeu para vencer de glória em glória e de vitória em vitória, e sendo preparado para coisas ainda maiores. Pastor, então devo ser passivo então aos espinhos? Não, ore, clame. Mas se o Senhor te disser, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então você descansa nessa graça e viva abundantemente, para que a glória do Senhor se manifeste na sua vida. É porque no meio da fraqueza é que o Espírito do Senhor está sendo fortalecido em nossas vidas. Pai, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos agora. Eu sei, ó Pai, que muitos pensam que o problema, o espinho é pessoas. Pai, mas nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Pai, mas nessa noite nós oramos e clamamos: Pai, dá-nos graça, para nesse mundo tão tenebroso e complicado, possamos ser de glória em glória e de vitória em vitória, porque a Tua graça nos basta. Assim, Pai, nós oramos e abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus, e todos digam amém. Dá um aplauso ao Senhor.